No Globo de Ouro 2026, o diretor Kleber Mendonça Filho e o ator Wagner Moura protagonizaram discursos com forte teor político após a vitória do filme O Agente Secreto. Claro que teve crítica a Bolsonaro e Wagner Moura mostrando novamente que o baiano tem um molho. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Hoje a gente vai ter bastante reguinho aqui para comemorar a vitória do Wagner Moura e do filme Agente Secreto no Globo de Ouro. E não só comemorar essa vitória que é para o Brasil, para o povo brasileiro, para a cultura brasileira, como comemorar também que pessoas que são críticas à gestão anticultura, e quando eu falo gestão anticultura, é porque falam que o Wagner, por exemplo, é petista, é ligado, extremamente ligado à esquerda brasileira. O Wagner Moura aqui na Bahia já criticou a gestão do PT na cultura. A Bahia é governada por governo do PT há muito tempo, desde de Rui Costa, gente, é sério, tivemos Wagner, 2 mandatos, tivemos Rui Costa, 2 mandatos, Jerônimo, que está aí terminando, né, caminhando com o seu mandato, então a gente já tem um bom tempo com governos do PT. E, de fato, o Wagner Moura criticou quando esteve aqui em Salvador, algumas questões aí que foram ligadas à falta de incentivo. Então, ele não é aquela pessoa que fala só para agradar. Ele é a pessoa democrática, ele é a pessoa crítica quando precisa ser, e é uma pessoa. E é baiano, assim. Então, desculpa, gente, eu sou muito regionalista, eu falo isso sempre. Ele é baiano. Você sabe dizer muita coisa sobre os baianos, né? Então, Sofia, eu vou te pedir para trazer o primeiro vídeo eu achei com uma tradução simultânea, até ajuda o pessoal de baixa visão, que não está olhando muitas vezes para a tela também, que assiste sem olhar para a tela. Vamos ouvir o primeiro, que é o discurso do Wagner Moura, quando ele ganha o Globo de Ouro de melhor ator, por gentileza. Muito obrigado por sua amizade. Kleber Mendonça Filho. Meu irmão, você é um gênio. Você é meu irmão e eu agradeço a você por isso. E por muitas outras coisas. Muito obrigado. O Agente Secreto é um filme sobre a memória ou a falta dela e um trauma geracional. Eu acho que se o trauma puder ser passado por gerações, os valores também podem ser passados de uma geração para outra. Então, esse prêmio vai para aqueles que estão ali seguindo seus valores nos momentos difíceis, para os nossos filhos, para minha mulher e para todo mundo no Brasil. No Brasil, viva a cultura brasileira. Thank you very much. Existe um risco do vídeo ser desmonetizado por causa desse trecho que a gente mostrou. Então eu vou descrever aqui rapidinho para o pessoal, porque caso seja desmonetizado, o trecho que a gente mostrou do Globo de Ouro vai ser cortado, editado depois que o vídeo for ao ar. Então, se vocês não viram o trecho, é porque vocês sabem o que aconteceu. O que apareceu ali? Foi o discurso do Wagner Moura, dizendo que o filme é um filme sobre a falta da memória e que a gente tem que passar as memórias para frente e que, portanto, e que assim como dá para passar as memórias para frente, dá para passar também os valores para frente, e que esse filme é um vídeo para quem tem esses valores. É um filme para quem tem esses valores. Então, continue, Dai. Exatamente. Vale lembrar uma coisa. Pode continuar assim. Acho que a Dai tá com lag. Dai, acho que eu tô falar. com lag. Aí eu não tava ouvindo você, desculpe. Tá me ouvindo, Sophie? Oi, Sophie? Estou ouvindo. Eita, a Dai caiu. Enquanto a Dai vai voltando, eu vou passar outro trecho aqui que mostra o discurso do Kleber Mendonça Filho, né? Vamos ver o que o diretor
Falou. Thank you very, very much. I'd love to say hello to everybody watching in Brazil. Alô, Brasil! Thank you, Neon. Thank you, the Cannes Film Festival. I'd love to say thank you also to Vitrine Films in Brazil, who made The Secret Agent a very unusual blockbuster back home. I'd like to thank our crew and the great cast of The Secret Agent. This is a very small part of that incredible cast and crew. Thank you, Wagner Moura. What an actor. Opa, agradecer ao Wagner Moura. And the best thing happens, a great actor and a great friend. That combination is explosive. Thank you, Emily, my producer, my partner in life. And Martin Tomás, hope you're watching in Pacific Palisades right now. We'll be with you soon. Well, I'm very honored to be in this group of international films and also with great films from the United States. I dedicate this film to young filmmakers. This is a very important moment in time and history to be making films. Here in the US, in Brazil, American young filmmakers make films. Thank you very much. Então a gente vê aí o Kleber Mendonça Filho, ele faz todos os agradecimentos, mas no final ele manda a mensagem, mesmo que seja um pouco cifrada, né? Que esse momento histórico específico é muito importante para fazer filmes, né? Para os jovens cineastas. Isso falando para os jovens cineastas no Brasil e nos Estados Unidos. É aquela coisa do entendedores entenderão, né, Dai? A Dai travou de volta. Vamos ver aqui, então, o momento em que eles... Voltei, Sophie. Sim, mas só que não foi só isso, tá? No final também, quando eles respondem aquelas perguntas, ele fala mais um pouquinho ainda sobre isso, Sofia. E ele fala aí nominalmente, tá? Ele cita o Bolsonaro. Então, vou mostrar. Thank you very much for your question. About 10 years ago, Brazil took a very sharp turn to the right, and that time is now gone. The former president is now in jail. He was epically irresponsible in terms of not leading the country, and I really think that cinema can be a way of expressing some grievances that we all have in terms of the society we live in. I think we have to keep making films about the dictatorship. The dictatorship is still an open scar in Brazilian life. It happened 50 years ago only. We recently had from 2018 to 2022, we had a far right wing president in Brazil /fascist that is a physical manifestation of the echoes of the dictatorship. So the dictatorship is still very present in the Brazilian daily life. So we have to keep making films about it. Aí, então a gente vê tanto o diretor Kleber Mendonça Filho falando abertamente do governo Bolsonaro, dizendo que foi um governo que acabou sendo extremamente irresponsável, né? Enquanto a gente vê o Wagner Moura dizendo que tem que continuar fazendo filmes sobre ditadura, porque a gente teve, foi só 50 anos atrás, e além disso a gente teve o governo Bolsonaro entre 2018 e 2022, que foram ecos, um eco da ditadura manifestado fisicamente. Então, tá aí a descrição, caso eu tenha que cortar esses trechos. Vai lá, Dai.
Eu espero que seja preciso, inclusive, viu, Sophie? E a gente tem o primeiro Kleber Mendonça, né? Quando você bem destacou, falando que o cinema pode ser uma forma de expressar algumas queixas que todos temos em relação à sociedade em que vivemos. E o agente secreto é exatamente essa ferramenta, né? E quando ele traz aí, sobretudo, jovens no Brasil e Estados Unidos, e entre aspas, outro trecho que ele falou, este é um momento muito bom para se expressarem. E acho que os jovens cineastas dos Estados Unidos têm muito a dizer sobre o que acontece nesta sociedade. É isso que eu quero ver dos jovens cineastas. Eu acho que ele deu uma pancada direta, estando nos Estados Unidos, para o Trump, para o Donald Trump. E, ao mesmo tempo, é uma pancada para os brasileiros que ainda, de certa forma, defendem essa estrutura bolsonarista, uma estrutura da extrema-direita. Por quê? Porque não só houve uma falta, né? O pessoal falando que é muito bonito, o Wagner Moura, acredito que é o Wagner, o Kleber Mendonça também. E, assim, muitas pessoas ontem brincando sobre toda a premiação e, ao mesmo tempo, com orgulho do Brasil, porque tanto o Kleber quanto o Wagner não abaixaram a cabeça. E o Kleber, né, e o Wagner, de forma muito direta, cita também o Bolsonaro entre 2018 e 2022, em um momento que não só houve redução de incentivo à cultura, como houve também um desmonte do Ministério da Cultura quando aconteceram incêndios, quando aconteceram falta de fomentos, e a gente via, né, que as pessoas estavam ali tentando se equilibrar na pandemia, fazendo live e tudo mais, e o Bolsonaro brincando com a vida, né, da população como um todo. Então, foi uma grande... Tivemos grandes perdas nos últimos anos em relação à cultura, inclusive também, Sofia, até no nosso campo, tá, de comunicação, vi várias matérias sobre o aumento da renda de Wagner Moura durante os últimos anos. Vale lembrar que Wagner Moura sequer mora mais no Brasil, tá, gente? Ele está morando nos Estados Unidos, ele trabalha para Hollywood. E aí falaram sobre o aumento do patrimônio. Ele não é, por exemplo, um ator da Globo mais que recebia ali em reais. Ele recebe hoje em dólar, morando nos Estados Unidos. Eu acho importante a gente dizer isso, porque tentam a todo momento atrelar o crescimento da renda, por exemplo, de um cara que é hoje um ator crescente nos Estados Unidos com o governo Lula, e que, neste caso, não se concretiza. Não é uma pessoa estilo Cláudia Leite, que trabalha no Brasil e foi ter uma casa em Miami para fugir do seu público. Não, é uma pessoa que trabalha lá fora, que vive lá fora, que vive em Hollywood. O Wagner, não só por esse filme que ele é ator e produtor, ele estava concorrendo ao Oscar, ele recentemente já ganhou alguns outros prêmios por outros filmes, como Marighella, estava disputando o prêmio por Os Ladrões, e outras ações, né, outras séries. Narcos, se eu não me engano, o Wagner Moura disputou o prêmio de melhor ator em Narcos há 10 anos, não levou, mas agora ele estava de volta à competição e trouxe a estatueta, trouxe a estatueta, porque se ele continuar falando mal de Trump e for deportado, né, dos Estados Unidos, ele volta para a Bahia. Então, eu espero que isso não aconteça, vai ser uma grande censura, mas a gente não duvida absolutamente nada de Donald Trump, sobretudo de pessoas, né, de latinos em seu país criticando a sua atuação lá dentro. É isso, Sofia. E que venham mais, tá? Porque eles fizeram história, inclusive. É a história do Brasil, 2 Globos de Ouro, melhor filme e melhor ator. Isso foi histórico. Foi histórico mesmo. Inclusive, o Brasil nunca tinha ganho 2 Globos de Ouro numa mesma edição, né? Então, foi uma novidade aí, e que é muitas vezes utilizado como um termômetro para o Oscar, o que significa que temos boas chances de ver esse filme chegando no Oscar. Quanto ao discurso, eu tenho que exaltar aqui a coragem do Kleber Mendonça Filho e do Wagner Moura de fazer um discurso tão abertamente político, porque os Estados Unidos não são mais um lugar seguro para se fazer isso, né? No Brasil, a gente ainda tem essa segurança, a gente ainda pode fazer... os bolsonaristas adoram falar que nós vivemos uma ditadura, mas eles estão livres, leves e soltos para criticarem o governo da forma com que quiserem.
dois latinos nos Estados Unidos fazendo uma crítica tão aberta a governos fascistas, inclusive ao governo Donald Trump, né, mesmo que um pouco mais velada, o Kleber Mendonça Filho, ele claramente se referiu a isso também, é algo que é até fisicamente perigoso. E os relatos que a gente ouve dos Estados Unidos é que os próprios estadunidenses estão evitando críticas tão abertas por medo de represálias. Isso já está acontecendo nas universidades, isso já está acontecendo no meio artístico também. E os Estados Unidos, eles têm um histórico bem complicado com isso. Já teve lá o Red Scare, né, o macartismo, que eles adoram dizer que eles não têm ditadura, que eles são uma democracia, que respeitam a liberdade de expressão, etc, etc. Mas o macartismo basicamente fez lá o que foi feito aqui no Brasil na ditadura militar, de censura e tudo mais. Então, existe um histórico bem complicado nos Estados Unidos. Então, fica aqui a gente exaltar não apenas a cultura brasileira, mas também a coragem brasileira que esses dois homens estão demonstrando. Enfim, ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sofia. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias para vocês aqui no Plantão do Meteoro.